Olá, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do regime jurídico dos servidores públicos do município de Uberaba. Bom, eu vou começar aqui nessa página, tá? Vou deixar aqui também anexado para vocês e depois eu vou dar um corte aqui nesse vídeo e logo em seguida a gente continua na lei. Aqui é justamente para ficar um pouco mais fácil. Eu disse que eu ia fazer um resumo das formas de provimento, né? Fica mais fácil para você entender. Então, vamos lá. Quais são as formas de provimento? Ou seja, qual é a forma de entrar no serviço público? Então, o provimento é um ato administrativo de preenchimento de cargo público feito pela autoridade competente de cada setor. Para investidor em cargo público, alguns requisitos básicos são exigidos como. Então, aqui só para a gente recapitular. Então, para que você seja um funcionário público ou funcionária pública, você tem que ter nacionalidade brasileira, gosto dos direitos políticos, citação das obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigida pelo cargo exercido, idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental. Aqui nessa nacionalidade brasileira, a gente já deixou claro que pode haver alguns cargos e algumas funções públicas que pode sim ter estrangeiros prestando, mas é área de pesquisa e área de educação, que não é o caso de vocês. Então, nesse caso aqui, nacionalidade brasileira. Então, formas de provimento. Então, quais são as formas? Você adentrar no serviço público. Então, nós temos a nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, a gente vai ler cada um deles para ficar mais fácil para você, tá bom? Então, vamos lá. As formas de provimento em cargo público podem ser classificadas como provimento originário e provimento derivado. O primeiro é investimento do cargo por servidor sem vínculo anterior com a administração pública. Então, imagine que você nunca trabalhou no serviço público e aí você está entrando agora. Então, é um provimento originário. Por isso, a única forma atual para esse primeiro vínculo é a nomeação. Então, para que você comece ali no serviço público, você tem que ser nomeado. Ou você fazendo prova passando, ou cargo de comissão. Já o provimento derivado refere-se à ocupação do cargo público por servidor com vínculo anterior. Nesse caso, executando essa nomeação, as outras formas de provimento são classificadas como provimento derivado. Então, vamos lá. Quando você entra, você é nomeado, a primeira vez que você está entrando, você está no provimento originário. As outras formas que a gente vai acabar de ver aqui, por exemplo, quando se você sofrer, Deus o livre, você sofreu um acidente e você precisar ser reconduzido, então aí sim é uma forma derivada. Então você não vai mais pela nomeação, mas você tem uma forma derivada de entrar no concurso público, tá? Então vamos lá. Quais são os tipos de provimento? Nós temos a nomeação, que é a básica, é a primeira, né, que nós estudamos, é a única porta de entrada para cargo público existente no ordenamento jurídico atual. E essa pode ser de caráter efetivo ou em comissão. Lembra? Então, cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Efetivo é aquele que você presta prova, faz prova de título, você passa no concurso público, tem um período de estágio probatório, e aí sim você tem seu cargo efetivo. Certo? Então, essa é a nomeação. Então, em caráter efetivo, a nomeação se dará após aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Então, isso está na lei. Então, para você entrar no serviço público, vocês têm sim que entrar através de concurso público. Isso não tem como mudar, está na Constituição. Então, esse aqui, por mais que entrem candidatos, vereadores, prefeitos, presidentes que queiram derrubar isso, tem que mudar a Constituição. Então, até onde nós entendemos, sempre haverá concurso público. Estabilidade existe em relação a isso? Eu posso falar que para sempre existirá? Não, mas provavelmente, né, como será a Constituição, dificilmente isso será mexido. Então, você vai ter seu cargo público aí efetivo para sempre. Já o cargo de comissão não é precedido de concurso público, sendo um ato discricionário da autoridade competente. Então, ele escolhe quem ele vai chamar. São declarados em lei de livre nomeação e exoneração, então lembra, você pode ser contratado num dia e demitido no outro, não necessitando de motivação para sua efetivação, e a nomeação é um ato unilateral da administração pública, e o candidato não tem obrigação de assumir o cargo. Por isso, o nomeado apenas terá vínculo com a administração pública com a posse, que deve ocorrer no prazo de 30 dias para a nomeação. Então, ele é um ato unilateral, então você aceita ou não. Se você não quiser, você não é obrigado a nada. Então, nomeação, ok, né? Essa fica mais fácil. Promoção. A promoção é a forma de provimento derivado vertical nos cargos da administração pública. É o que ocorre no provimento da carreira de cargos sucessivos e ascendentes. Por exemplo, o auditor fiscal evolui do nível 1 para o nível 2. E lembra? Provavelmente eu comentei para vocês, né? Quando a gente fala de empresa privada, quando você fala sobre promoção, às vezes você é um assistente administrativo, você passa a ser gestor. Então, você muda de cargo. No seu serviço público, você só muda de cargo.
caso você preste outro concurso. Então, se você está, a promoção dentro do serviço público é de nível para outro nível. Então, você é assistente administrativo 1, você vai para assistente administrativo nível 2. Então, esse é o tipo de promoção no serviço público. A diferença é que aqui eles explicam que na parte federal, os concursados, né, os que têm a vaga federal, que tem gente, a sua função federal, um concurso público federal, uma das formas de promoção é quando você faz cursos, quando você estuda, quando você vai para fora, então automaticamente você sobe. Não necessariamente é o caso de concursos municipais e estaduais, tá? Então aqui ele só vai especificar isso, mas eu quero que vocês lembrem isso, que a promoção é quando você sobe de um nível para o outro dentro do seu próprio cargo, certo? Readaptação. Então, é a forma de provimento, no caso da limitação física ou mental sofrida. Então, lembra que esse aqui eu também comentei. Quando você está readaptada, porque talvez você sofreu um acidente, e vamos imaginar que você era motorista de caminhão e você perdeu o movimento das pernas. E você não consegue mais fazer aquele tipo de trabalho. Então, você vai ser readaptado para outra função. Então, você vai ter que frequentar ou fazer algum cargo que seja do mesmo nível do seu de caminhoneiro, e você vai exercer sua função dentro das suas limitações, dentro do que agora é a sua realidade. Então, esse é o readaptação. A reversão. Reversão é a forma de provimento em cargo público, que é o retorno do servidor aposentado. Então, quando eu falo reversão, é quando um aposentado, alguém aposentou e volta para o serviço público para aquele cargo que ele tinha. Existem duas possibilidades de ocorrer, a reversão de ofício e a reversão a pedido. Então, só para exemplificar, para não deixar muito grande aqui, porque eu quero deixar bem prático mesmo para vocês, a reversão, por exemplo, é quando o INSS, por exemplo, está lotado e eles precisam muito de funcionários. Então, eles chamam aqueles que já estão aposentados para que eles consigam, naquele momento, sanar aquela fila enorme sobre pessoas que estão precisando de benefícios do INSS. Então, a pessoa ela pode ser chamada, né, que é a de reversão de ofício. Então, você é convocado para voltar, ou você pode fazer a pedido. Então, por exemplo, aconteceu, por exemplo, com meu pai. Meu pai é funcionário público, ele sempre foi caminhoneiro de caminhão de estradas, né, rurais. É um concurso municipal. E quando ele aposentou, estava faltando motoristas, não tinham motoristas, então ele precisava, foi pedido para que ele ficasse. Então ele ficou. Mas por que ele pode ficar? Porque faltavam pessoas, faltavam motoristas. Então ele está ali para suprir. Então não é o caso, por exemplo, que está lotado de pessoas que fazem a sua função. E você só não quer porque você é muito querido aqui no nosso meio, você é muito. Não é assim. Então, caso tenha essa necessidade, eles podem te chamar. Caso contrário, não é possível. E lembrando que a reversão, ela se faz até os 70 anos. Então, a pessoa ela tem que ter aposentado entre 5 anos, então ela pode ser chamada, dentro dos 5 anos que ela aposentou, ela pode ser chamada, e ela tem que ter 70 anos, tá? Então, vamos lá, aqui ele fala, para os dois termos de reversão, a lei traz a impossibilidade de reversão do aposentado com idade superior a 70 anos. Então, vamos imaginar que você aposentou, para ficar bem fácil. 68 anos. Com 69, de um ano só que você estava aposentado, te chamaram de volta. Você só pode prestar serviço mais um ano. Não pode passar dos 70 e não pode ter acima de 5 anos já trabalhando. Ok? Aposentado, aliás. Aproveitamento. O aproveitamento é a forma de provimento derivado que trata o retorno do servidor que havia sido posto em disponibilidade. Logo, esse aproveitamento deve ser de um cargo com atribuições e vencimentos compatíveis com o anterior ocupado. Observe-se quando um cargo é extinto. Então, o que é o mais fácil para você entender do aproveitamento? Vamos imaginar uma pessoa que passou por um concurso muito antigo de datilógrafo. Então, hoje, esse cargo já não existe, não tem por que existir, né? Então, esse cargo, a pessoa que passa no concurso público não pode ser demitido, porque o cargo dele foi extinto. Então, ele é aproveitado para outro cargo com a mesma escolaridade que exigia, então ele vai ser aproveitado em outro local, já que o cargo dele foi extinto. Então, lembre, aproveitamento é quando um cargo é extinto. Então, coloque como exemplo para você ficar mais claro, datilógrafo. Datilógrafo, o cargo foi extinto, mas a pessoa não deixou de ser funcionário público. Ela teve que ser aproveitada em outro cargo com o mesmo grau de escolaridade, o mesmo grau de dificuldade, para que ela continuasse prestando serviço ao município, ao Estado ou à União. Reintegração.
Ocorre quando sentença judicial ou administrativa invalida a demissão do servidor público. Lembra que funcionário público pode ser demitido. Lembra disso, né? Então, imagine que você foi lá, está adjugado, foi demitido, só que depois você entrou com recurso, você conseguiu provar que aquela demissão foi injusta. Quando essa pessoa volta para o cargo dele e ele é reintegrado, então, quando você é reintegrado, é quando tem uma sentença judicial que mostrou que aquela demissão do servidor público foi invalidada. Não existiu, realmente foi injusta, então ele é reintegrado. Em caso de cargo extinto, o servidor ficará em disponibilidade até o aproveitamento. Então, se ele não tem mais aquele cargo que ele tinha, então ele tem que ir para o aproveitamento como outro. Então, ele tem que adaptar, se aproveitar de outro cargo, mesmo em disponibilidade, mesmo em dificuldade. E se o cargo estiver ocupado por outro servidor, a preferência é do servidor reintegrado. Então, se já tem alguém lá fazendo aquele tipo de serviço no seu lugar, quem tem prioridade naquele serviço é você que está sendo reintegrado. Sendo o atual ocupante reconduzido ao cargo de origem ou aproveitado em outro cargo ou colocado em posto de disponibilidade. Por fim, o texto da Constituição, da Lei 8.112 de 90, afirma que a reintegração se aplica apenas para servidores estáveis. Mas há divergências na doutrina quanto à possibilidade de reintegração de servidor não estável. Para o seu concurso, para você não quebrar a cabeça, lembre que a reintegração só pode ser feita com servidores estáveis, aquele que já passou mais de 3 anos lá do estágio probatório, para você não quebrar. Porque isso aqui entra doutrina, entra questionamentos, então a gente tem que estar na lei. Então, coloquem sempre na cabecinha de vocês que reintegração tem que ser feita com aqueles servidores que já são estáveis, que não estão em estágio probatório. E a recondução, que é a última forma de provimento do cargo público, ela é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Esse retorno pode ocorrer por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou em caso de reintegração do anterior ocupante do cargo. Ressalta que o servidor estável que saiu do serviço público atual para outro cargo do serviço público pode, durante o estágio probatório, retornar ao cargo anteriormente ocupado. Então, é quando você é reconduzido para um cargo que você ocupava anteriormente. Então, vamos imaginar que você já era estável em um trabalho, em um serviço público, fez um outro estágio probatório, mas você quis voltar. Aí você é reconduzido para aquele cargo que você já tinha como funcionário público. Certo, pessoal? Então, aqui é só um resumo das principais formas de provimento. A aula vai ficar aqui, tá? E aqui agora a gente segue já para a lei, para o Estatuto do Servidor da Prefeitura de Uberaba. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à Lei Complementar 392, o Estatuto do Servidor Público do Município de Uberaba, nós vamos continuar aqui no artigo 32. Então, você começou a ir à aula assistindo quais as principais formas de provimento. Então, agora a gente continua a partir do artigo 32. Se ficou alguma dúvida, volta a assistir a primeira aula, onde nós lemos do artigo 1º ao 31º, ok? Então, vamos lá. Da reversão, ainda continuando sobre as principais formas de provimento. E por que é tão interessante bater muito nessa tecla, pessoal? Porque isso aqui é muito peguinha de concurso. Então, é bom você ir com a cabeça já pronta, faça o seu resumo, para que você entenda cada forma de provimento, porque isso aqui é quase certeza que sempre cai no concurso público, para você identificar uma das formas, e até como forma de pegadinha mesmo. Ele pode apresentar para você uma reintegração, dando características da reversão, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. O artigo 32 fala sobre a reversão, que é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando por junta médica oficial foram declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante da sua transformação. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga, e o Poder Executivo regulamentará o disposto desse artigo. Não poderá ocorrer reversão quando o aposentado já tiver completado 70 anos. E lembra que a reversão ela pode ser de ofício ou pode ser a pedido. Então, nesse caso aqui no Estatuto, então que lá a gente falou, eu apresentei aqueles dados através da Constituição, tá? Então, com os dados da Constituição. Então, aqui na Tiberá, por exemplo, a gente fala sobre aquele que ele tem, quando a junta médica fala assim, não, sei lá, a pessoa estava com problema na bacia. Ele falou assim, não, ele já pode prestar serviço. Então, ele volta para prestar aquele restante de tempo que faltava. Mas a reversão também pode ser, lembra, tá? Segue o mesmo critério. A pessoa prova pode seguir o mesmo critério.
Então, você pode pedir para voltar, porque você está faltando algum funcionário, ou eles podem fazer ofício, né, de chamar de volta, porque naquele momento precisa muito de uma pessoa no cargo, não tem quem ocupar, não dá tempo de fazer concurso público, então pode ser a reversão também. Artigo 34. A reintegração é a reinvestidura do servidor público no cargo anteriormente ocupado ou resultante da sua transformação, quando sua demissão for invalidada por decisão judicial passada em julgado, transitada em julgado, com ressarcimento de todas as vantagens atinentes do cargo. Então, lembra, então, talvez você foi demitido e você comprovou que foi de forma injusta, então você é reintegrado para o seu cargo. E lembra que você tem prioridade em relação àquela pessoa que está ocupando o seu cargo atualmente. Caso o cargo tenha sido extinto ou declarado sua desnecessidade, o servidor ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado ao município, até seu adequado aproveitamento em outro quadro. Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, ou seja, então aquela pessoa que está prestando o serviço agora, nesse momento, vai sair, para que você entre no seu cargo anterior, sem direito à indenização, aproveitando outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço prestado ao município. Então, é aquilo. Lembra, quando a gente fala de reintegração, caso você comprove que aquela demissão foi errada, foi injusta, você volta e aquela pessoa que está prestando serviço no seu cargo, você tem prioridade sobre ela. Então, ela tem que ser reconduzida para outro cargo. E você volta ao seu caso, não tenha sido extinto, né? 35. O servidor reintegrado será submetido à inspeção médica, disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 36. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, com anteriormente ocupado em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública. Na hipótese de extinção ou reorganização do órgão em que for lotado, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central dos recursos humanos até seu adequado aproveitamento em outro órgão ou em outra entidade. O aproveitamento do servidor que se encontra em disponibilidade dependerá de prévia comprovação da sua capacidade física e mental por junta oficial. Se julgado apto, o servidor assumirá de imediato o exercício do cargo e a partir da publicação do ato do aproveitamento. Verificada a incapacidade definitiva, o servidor em disponibilidade será aposentado. Então, vamos imaginar, né, daquele caso que eu falei que você era motorista de caminhão e você não tem mais os movimentos das pernas. Você vai ser aproveitado em outro curso, em outro cargo, que tem o mesmo nível de escolaridade, de vencimento, para que você continue prestando serviço. Caso a junta médica comprove que você não tem condições físicas nem mentais, aí sim você vai ser aposentado. Caso contrário, você vai ter esse aproveitamento. Será tornado sem efeito o aproveitamento e será extinta ou cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. A hipótese prevista nesse artigo configurará abandono do cargo apurado mediante procedimento disciplinar na forma dessa lei. Então, você precisa justificar, aparecer, mostrar, fazer os exames e mostrar que você precisa realmente ser aproveitado em outro cargo. Havendo mais de um concorrente na mesma vaga, terá preferência de maior tempo em disponibilidade. E o caso de empate, maior tempo de serviço público. Da recondução, então, outra forma de reaproveitamento. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Então, artigo 40. Recondução é o retorno do serviço estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Então, imagine, você prestou um concurso público agora, você já é um concursado, você já tem um cargo público na Prefeitura de Uberaba. E você prestou um concurso para a Caixa, por exemplo, e você passou e você está no estágio probatório. Mas você não passou no estágio probatório da Caixa, você não conseguiu, você não gostou, então você volta para o seu cargo. Então, você é reconduzido para o seu cargo da prefeitura, você está numa prova de provimento secundária, que é da recondução. A reintegração do anterior ocupante, encontrando-se provido do cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto dos artigos 36 a 39 desta lei. Da vacância, então, quando abandona-se um cargo público. A vacância no cargo público decorrerá de exoneração, demissão, posse em outro cargo inacumulável, aposentadoria, readaptação, falecimento. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício.
Então, será de ofício a exoneração, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório assegurado em ampla defesa, quando o servidor empossado não entrar no exercício do prazo estabelecido. Então, é muito importante você tomar muito cuidado na hora da sua posse. Se você não cumprir os prazos, você é exonerado do seu cargo. Então, aqui ele está falando quais são as formas de existir uma exoneração. Quando você pede, quando você solicita a sua exoneração, quando você não passa no seu estágio probatório, quando você passa os 3 anos e você não conseguiu atender as expectativas, quando o servidor empossado não entrar no exercício no prazo estabelecido, então tomem muito cuidado, porque eu tenho certeza que vocês vão passar, vocês têm que estar sempre de olho. Por insuficiência de desempenho, declara o procedimento da avaliação periódica assegurada pela defesa. Então, é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas acham que entrou no serviço público, você pode prestar o serviço de qualquer jeito. É muito raro acontecer? Claro que é, mas acontece. Então, se você está no cargo que você não consegue aproveitar, você não consegue trabalhar, você é insuficiente no seu desempenho, você pode ser exonerado. A demissão será aplicada como penalidade e deverá ser procedida de processo administrativo disciplinar. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Lembrem, demissão em cargo público é sempre aplicada como penalidade. É uma penalidade. Quando você é demitido de um cargo público, que você tenha uma pena por alguma coisa errada que você fez. Então, não existe uma pessoa que foi demitida do serviço público que não fez alguma coisa errada até que prova completo. Não tem todo o processo administrativo, vai passar por investigação, mas toda pessoa que é demitida é sempre em caráter de penalidade. Aqui, a exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juiz da autoridade competente a pedido do próprio servidor. Então, o cargo em comissão, tanto o prefeito, o governador, o presidente pode demitir, ou simplesmente ele também pode pedir a qualquer momento para ser demitido. A vaga ocorrerá nos casos do artigo 41, 1 a 4, na data da publicação do ato. No caso do artigo 41, 6, na data do falecimento. Então, quando que a vaga ficará disponível? Então, quando ele for demitido, quando ele assinar o demitido ou foi exonerado, ou quando a pessoa que ocupa o cargo for falecida, que ele declarado o falecimento. A partir daquela data, a vaga fica vaga, né? Então, o cargo fica vago para que outra pessoa preencha. Será automaticamente compulsória a exoneração do servidor ocupante em cargo de comissão declarada em lei de livre nomeação e lei de exoneração. A gente sempre repete isso, mas cai muito concurso, tá, pessoal? Ao encerramento do mandato do chefe do executivo, independente do ato administrativo específico. Então, se o prefeito, o governador, o presidente sair depois dos 4 anos, aquela pessoa que ocupou o cargo de comissão, automaticamente ela é demitida também, assim que aquele governador, prefeito, sair do seu mandato. Quando se tratar de função de confiança, dar-se-á a vacância por dispensa, a pedido de ofício ou por falecimento do ocupante. A destituição da função de confiança será aplicada como penalidade, se for o caso. Da remoção e da redistribuição. Da remoção. Remoção é a transferência do servidor, a pedido ou ofício, no interesse da administração para o mesmo cargo, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Dar-se-á a remoção de uma secretaria para outra, de uma unidade administrativa para outra, sendo a mesma secretaria, uma localidade para outra dentro do território do município, no âmbito de cada secretaria. E aqui, gente, para ficar mais fácil, a questão da remoção imagine que você vai ser emprestado, aqui acontece muito, tá? Cidade pequena, geralmente a gente tem muito. Funcionários públicos da prefeitura são emprestados para o fórum, por exemplo, que é estadual. Então, você tem uma remoção, você sai do seu cargo e vai para outro, talvez fazendo a mesma função, só que em outra unidade, né? Em outra unidade administrativa, ou você está dentro da Secretaria de Saúde, você vai ocupar o mesmo cargo da Secretaria de Esporte. Então, essa é a remoção. Vamos lá. E a redistribuição. Redistribuição é o deslocamento do cargo efetivo e o conjunto de suas respectivas atribuições para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade do mesmo. Poder resguardado a equivalência de distribuições e vencimentos, a compatibilidade com a estrutura e funções do órgão ou entidade, observado sempre o interesse da administração. A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajuste de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de cargos comunitários. De extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis não puderem ser distribuídos, por existência de vagas, inclusive na forma desse artigo, serão colocados em disponibilidade
até o seu aproveitamento na forma dos outros artigos. Então, por mais que você não tenha aquela vaga, você nunca vai ser demitido por isso. Ah, não tem, existe mais vagas para mim, eu vou ser demitido do serviço público. Não. Você só é demitido em caráter de penalidade, como a gente falou. Então, caso aconteça do seu cargo ser extinto, do cargo não existir, o cargo não tiver, você fica à espera até que você seja aproveitado em outro cargo, como a gente viu anteriormente. Ok, pessoal? Para não ficar muito grande, muito extenso, já que a gente teve o comecinho de outra aula, eu vou parar por aqui, a gente volta depois no artigo 49, a gente estende mais um pouquinho a aula. Vou deixar também o material daquela primeira parte aqui do vídeo para vocês fazerem essa anotação. Estudem, pessoal. Quais são as principais formas de provimento para ficar fixado na sua cabeça. Isso é muito importante para a sua prova. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.